Então, neste episódio do Igualdade em Foco, assinalamos o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, celebrado 17 de maio. Um dia que nos recorda que o respeito pelos direitos das pessoas LGBTI+, é um compromisso de todas e todos nós. Para nos ajudar a compreender melhor o trabalho que continua a ser necessário nesta área, recebemos Daniela Bento, presidente da ILGA Portugal, a mais antiga associação do país na defesa dos direitos e das pessoas LGBTI+. Começava por lhe perguntar, para nos falar um bocadinho de si, Daniela, como é que começou o seu envolvimento no ativismo e na defesa dos direitos LGBTI+. Então, antes de mais, queria agradecer o convite, porque acho que é sempre importante estes momentos para nós termos de conversa e falar um bocadinho. Eu cheguei ao ativismo em 2014, um ativismo mais acérrimo, que basicamente foi na altura que eu fiz o meu coming out enquanto mulher trans, e foi nessa altura que me aproximei da ILGA. Pronto, e desde então tem sido um caminho, porque na realidade, lá está, eu fiz o meu primeiro coming out aos 19 anos, depois fiz o meu último coming out aos 28. Fiz vários coming outs ao longo deste tempo, não é? Primeiro enquanto pessoa bissexual, depois enquanto pessoa pansexual, depois enquanto pessoa poliamorosa, depois enquanto pessoa solo poly, depois enquanto pessoa anarquista relacional, enquanto mulher trans, enquanto pessoa não binária. Pronto. E então nesse processo de descoberta, ao fazer o meu coming out na empresa onde eu estava, acabou por se dar o facto de eu me aproximar da ILGA, por uma coincidência, porque nós na altura o mail tinha ido parar ao spam e eu decidi, ok, como não quero que e-mails vão parar ao spam, vou ajudar e vou ficar a fazer voluntariado. E a fazer voluntariado na ILGA desde essa altura. As minhas primeiras sessões na ILGA foi falar de astronomia, que é a minha área. O meu background é em astronomia e astrofísica. Eu fiz umas sessões de astronomia, depois acabei por ficar na coordenação do GRIT, que é o Grupo de Reflexão e Intervenção 3, no grupo, que foi um grupo que eu coordenei até ao ano passado, ou seja, cerca de 10 anos. Mas depois também acabei por ir para a direção e agora estou na presidência. Acabou por ser assim este envolvimento na aproximação da ILGA, mas claro, ou seja, com a aproximação da ILGA também começou o meu crescimento político, também me comecei a aproveitar, a aproximar de outros movimentos, não é? Ou seja, também já tive em outros coletivos, já tive em outros grupos, participei em vários projetos de índole feminista e transfeminista, ou seja, quando há hipótese de participar, eu tento me aumentar ativamente nos processos. Excelente. Diga-me uma coisa, para quem não conhece, o que é a ILGA Portugal e qual é a sua função? E explicar aos nossos ouvintes concretamente o que é esta associação. Sim. A ILGA Portugal é a associação mais antiga de Portugal que luta pelos direitos das pessoas LGBTI. Ou seja, é uma associação que está assente em três pilares principais: político, comunitário e de serviço. Ou seja, político no sentido em que a ILGA faz incidência política, ou advocacy, como costumamos dizer, junto de entidades políticas, junto de partidos, do Parlamento, junto de entidades da saúde, etc., para melhorar as políticas de saúde, para melhorar as políticas de leis, ou seja, para conseguirmos construir políticas públicas que sejam realmente inclusivas e que abarquem aquilo que é as necessidades também das pessoas LGBTI, porque nós sabemos que são várias, porque ainda há muitas dificuldades na lei, muitas diferenças na lei. Temos também uma parte de serviços, em que nós temos um serviço de apoio jurídico, um serviço de apoio à ação social, um serviço de apoio psicológico, uma linha LGBTI, temos um centro de documentação, temos um serviço de apoio à vítima, que lá está, que ajudam a comunidade, né, nestes vários setores que as pessoas possam precisar. E depois temos também aquilo que é a área comunitária, ou seja, nós temos uma forte aposta na área comunitária, temos um centro LGBT na Baixa de Lisboa, Uhum. onde fazemos muitas atividades, fazemos muitas, e a ILGA funciona muito à base, o motor da ILGA é muito à base de pessoas voluntárias, ou seja, nós temos um staff reduzido, a direção é voluntária, né, do qual eu faço parte, e depois muitas coisas são organizadas de forma voluntária dentro da ILGA, né? Portanto, a ILGA é uma associação que trabalha nestes três aspectos de forma maior, lá está, depois tem outras valências, desde o contato com entidades externas, como por exemplo a ILGA Europe, a ILGA World, a TGU, que são associações internacionais. O meu papel, eu comecei na direção da ILGA há uns anos atrás, entretanto fiquei como presidente o ano passado, e é neste momento o lugar que tenho, não é? E como presidente, pronto,
tens as questões enquanto representante legal da associação, mas também, ou seja, todo o trabalho que nós fazemos diariamente, ou seja, de advocacy, de presença, de representação, de estar com as pessoas, é muito importante. Ou seja, também nós tentamos que seja uma associação também com uma horizontalidade que permita que não olhemos tanto para cargos, mas sim mais para aquilo para as necessidades das pessoas e para aquilo que as pessoas realmente precisam a cada momento e aquilo que sentem que podem dar também a cada momento. Não é? Exato. E indo por aí, por esse caminho, os direitos das pessoas LGBTI+, em Portugal, estamos a falar entre a realidade legislativa e o real, portanto, o dia a dia das pessoas, está um caminho que já tem um grande desenvolvimento, há muito ainda por fazer. Como é que está a nossa realidade? Sim, o facto é que Portugal, do ponto de vista legal, não está tão mal. Não é? Ou seja, nós fizemos avanços muito significativos nos últimos anos, desde a lei do casamento entre pessoas do mesmo género, a adoção e coadoção, desde a entrada no direito penal no Código de Trabalho, as questões da orientação sexual e identidade de género, a lei da autodeterminação de género em 2018. Ou seja, já fizemos grandes avanços nesse sentido. Mas ainda há muitas coisas para fazer, porque lá está, normalmente, como a gente costuma dizer, as pessoas e a sociedade não mudam por decreto. Nós não sabemos o que é que está a acontecer nestas leis, no sentido em que é preciso monitorizar as leis para ver se elas estão a ser bem aplicadas. Há informação que é difícil ter e que nós precisamos de ter. Por exemplo, a lei da autodeterminação, que garante a autodeterminação de género, a expressão de género e a proteção das características sexuais de 2018. Por exemplo, nós não sabemos em que estado está a questão da proibição das cirurgias a bebés intersexo, porque não há dados nos cheguem, e isso é importante, ou seja, falta este controle do que é que a lei está a fazer, mas ao mesmo tempo sabemos que as questões estão ainda muito. ah, Ainda há um trabalho longo a fazer. Por exemplo, nós ainda precisamos de uma lei, ou ainda precisamos de pôr a questão de identidade de género no artigo 13 da Constituição, que é o artigo mais geral da questão das discriminações. Precisamos ter realmente uma lei quadro antidiscriminação que seja cruzada e realmente precisamos ter um trabalho junto à sociedade que seja muito, que é aquilo que é aquilo que muitas vezes acaba por ser muito difícil, que é, nós somos uma associação, nós temos âmbito nacional, não é? Mas é muito difícil estar em todos os sítios ao mesmo tempo e a gente sabe que existem muitas assimetrias entre localidades, entre o litoral e o interior, entre o norte e o sul, existem muitas assimetrias. E o que acontece é que nós sabemos que há muitas dificuldades no acesso à lei pelas pessoas LGBTI no seu dia a dia. Não é? Por exemplo, nós sabemos que há pessoas que, por exemplo, para ser a lei da autodeterminação, muitas vezes são mandadas para casa, porque o conservatório não sabe o que fazer, ou o conservatório diz que aquela pessoa tem que pensar mais 3 dias, coisas que vão contra o espírito da lei, não é? Ou seja, nós sabemos que há coisas deste tipo que estão a acontecer, porque é preciso muito mais formação, é preciso muito mais e formação, é muito mais educação, ou seja, precisamos realmente ter uma educação sexual nas escolas que faça de facto a diferença, para termos uma construção social muito mais inclusiva, mais acessível a todas as pessoas, e isto é um caminho longo que ainda temos por percorrer. Daniela, então estamos a falar de uma discriminação que também vem por falta de conhecimento. É assim, nós sentimos que há uma de facto, por exemplo, nós sentimos isso às vezes que nós fazemos formação e sabemos que o público em geral, há muitas confusões quando falamos em questões LGBTI, as pessoas ainda confundem muitos termos, ainda confundem muitas coisas, por exemplo, ainda se confunde identidade de género com orientação sexual, às vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Mas, no entanto, há aqui um princípio base, é que, historicamente, as questões associadas aos direitos das mulheres e as questões associadas aos direitos das pessoas LGBT foram sempre uma forma de controle social. Não é? Ok. Foram sempre os sectores da sociedade que sempre foram limitados da forma legal para não terem qualquer vínculo social. Por exemplo, as mulheres foram sempre retiradas do espaço público, as pessoas LGBT foram sempre retiradas, postas na invisibilidade para não estarem no espaço público, e nós sabemos que isso tem impacto a longo prazo e socialmente e historicamente tem impacto agora, porque lá está, isto é uma coisa de gerações. Mas o facto é que ah, isto continua a acontecer. E de facto é preciso fazer esse trabalho de consciencialização. De facto, há aqui dificuldades e há dificuldades concretas destas pessoas.
E isso é um trabalho que temos que fazer continuamente. Mas, no entanto, podemos falar que hoje temos uma abordagem melhor e mais positiva. Sim, eu acho que sim. Eu acho que, pensando otimisticamente, no cenário que nós temos, eu acho que nós estamos, num cenário, ainda que ah, politicamente estejamos aqui numa questão complicada, não é? Porque sabemos como é que Exato. está a nossa caracterização política neste momento, mas sabemos que, ao mesmo tempo, também fizemos um grande progresso desde trás e já não pode. O que agora é importante é nós concentrarmos energias a tentar manter o que temos, porque nós sabemos que estes direitos podem ser sempre retirados. Ou seja, nós, como costumamos dizer, os direitos não são tidos como garantidos, os direitos são conquistados e têm que ser continuamente conquistados, porque eles não podem ser retirados facilmente. E nós vemos isso com muitas políticas que estão a acontecer ao longo da Europa e em vários países de fora da Europa que também está a acontecer isso. Ou seja, este impacto, este contágio geral pode ser muito problemático. Então, nesse sentido, acho que é muito importante nós realmente, de facto, conseguirmos juntar forças para manter o que temos e também pensar no que é que queremos para o futuro. Claro que fazer as duas coisas é um exercício difícil, porque implica um gasto de energia e um gasto de estar que é grande. Sim, Exato. Aproxima-se o 17 de maio, porque estamos a fazer esta gravação antes do 17 de sim, maio, é no próximo sábado, e a Ilga tem aqui uma atividade que já é costume, não é? sim, temos o Arco-Íris no Jardim, que é uma Então, atividade que nós fazemos no Príncipe Real. Porque junta o Ida ao Hobbit, que é o 17 de maio. Para quem não sabe, o 17 de maio é comemorado todos os anos porque foi em 1990, foi a 17 de maio que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, retirou a homossexualidade dos diagnósticos de saúde, ou seja, deixou de ser uma doença, ser homossexual, em 1990. Ah, Foi aí que caiu. Então começou-se a comemorar esta data do 17 de maio como de facto uma marca importante naquilo que é a luta dos direitos das pessoas LGBTI. E nós comemoramos essa data com Arco no Jardim, tanto que, por exemplo, também no dia 14 é o dia das famílias. Então juntamos também essa oportunidade de comemorar as duas datas em simultâneo. É uma atividade onde concentramos várias atividades durante o dia, o espaço de piquenique para as pessoas estarem, os nossos grupos de pessoas voluntárias fazem determinados workshops, fazem sessões. Pronto, temos música, temos também uma espécie de mercado. Pronto, temos várias atividades a decorrer durante o dia. em relação aos voluntários que trabalham convosco, são muitos, têm vindo a ser mais? É Ah, assim, as pessoas voluntárias que trabalham connosco são, para além de nós estarmos em muito agradecimento pelo trabalho que fazem, porque é fenomenal a dedicação que têm à Ilga e ao tempo que têm estado connosco, ainda, porque lá está, porque nós temos muitos tipos de trabalho voluntário, ou seja, temos, por exemplo, voluntário, às vezes precisamos de um evento e nós concentramos mais pessoas voluntárias porque precisamos de ajuda para aquele evento em específico, depois temos voluntariado mais regular, que é, por exemplo, manter o centro aberto, outras tarefas mais contínuas, não é? Então, ou seja, ao longo do ano, o número de pessoas voluntárias acaba por oscilar, não é? Porque acaba por também depender daquilo que nós temos, mas nós normalmente temos muitas pessoas voluntárias, mas de facto sabemos também que ou seja, no ritmo que nós estamos, em geral, no mundo, também é preciso ter em conta que é preciso também cuidar das pessoas voluntárias e é preciso também realmente estar grata por este trabalho, ou seja, mesmo nós também sendo direção, também somos pessoas voluntárias, mas sabemos que isto é de facto um trabalho tem que ser constante, é preciso dedicação, é preciso estar, é preciso compromisso com e certeza. estamos muito gratos a estas pessoas. Diga-me uma coisa, em termos de se quiserem chegar à ILGA, como é que o devem fazer? Ou voluntários ou quem precise do vosso apoio? É assim, há várias maneiras, ou seja, nós temos um site que é o www.ilga-portugal.pt, onde as pessoas têm várias informações, desde os números de telefone, desde os números de contacto dos vários serviços, os e-mails, ou seja, têm formas de contactar online, ou via telefone ou via e-mail, mas também podem sempre aparecer no Centro LGBT, nos dizem que está aberto, que é das quartas-feiras ao sábado, entre as 7 e as 10 de quarta a sexta e depois do sábado das 4, se não me engano, até às 11. Pronto. Aí podem sempre aparecer e as pessoas são sempre bem-vindas a estar, com todo o gosto e estaremos lá para as receber.
e caminhar e beber um café e conversar um bocadinho. Diga-me uma coisa, divulga-me um bocado de tabus, ou seja, não é tabus, confusões, como por exemplo a identidade de género, que as pessoas fazem alguma confusão. Pode-nos dar assim 3 exemplos, por favor? Três exemplos. Por exemplo, é muito comum pessoas, no seu geral, confundirem a terminologia que é a identidade de género, por exemplo, quando falamos de uma mulher trans, com uma pessoa de orientação sexual ou homossexual, por exemplo. É muito comum. Ou seja, no sentido em que as pessoas não entendem que, de facto, a orientação sexual, o que nós estamos a falar, é da relação que as pessoas têm delas para com as outras pessoas, e a identidade de género é a relação da pessoa para com ela própria, não é? Portanto, eu costumo pôr desta forma porque acho que é mais simples de perceber, que é, ou seja, a identidade de género é como eu sinto o meu género do ponto de vista da minha subjetividade em termos de género, por isso é uma relação de mim para mim, não é? Em que eu posso ser homem, posso ser mulher, posso ser uma pessoa não binária, que é uma pessoa que não é exclusivamente mulher nem exclusivamente homem. Tem várias aqui, pode ter várias características. E a orientação sexual, que é a maneira como eu me sinto atraída por outra pessoa, não é? E no caso, posso ser uma pessoa homossexual, posso ser uma pessoa bissexual, posso ser uma pessoa pansexual, etc. Não é? E depois ainda temos também a atração romântica, que é a forma como nós sentimos romanticidade por outras pessoas, ou seja, não só sexual, mas também a questão romântica, que pode ser dividida da mesma forma, ou seja, homorromântica, birromântica, panromântica. Porque lá está, no caso típico, tradicional das pessoas são, lá está, heterossexuais, heterorromânticas, etc. E depois temos também a orientação relacional, que é outro fator, que é quando a forma como as pessoas constituem família e constituem o seu agregado de relações. Ou seja, temos as monogamias, que é aquilo que é o tradicional, né? Aquilo que é mais ou menos imposto pela sociedade, que é os casais, né? E a não monogamia, que é de facto a desconstrução desta ideia que de facto as pessoas têm que estar em união de só duas pessoas, ou seja, podem ter relações de vários tipos e formatos de famílias diferentes. Né? E está aqui vários conceitos que às vezes têm às vezes dificuldade em entender porque eu sinto que às vezes acaba por haver uma dificuldade muito grande. Nós no nosso dia a dia, muitas vezes não temos pessoas LGBT à nossa volta, ou pelo menos percepcionadas como tal, porque pessoas LGBT têm que fazer um processo de coming out. E quando as Uhum. pessoas têm discursos que são violentos para como pessoas LGBT, se calhar tem uma pessoa ao lado que é LGBT que não vai dizer que é LGBT porque também não quer estar a fazer um coming out ao pé de alguém que se calhar não vai se sentir confortável. Obviamente, Então, sim. ou seja, não é? Ou seja, há aqui uma série de concepções que é preciso desconstruir, por exemplo, a ideia de que uma mulher trans tem que ser ultra feminina, também é uma ideia que tem que se desconstruir. Uma mulher trans pode ser altamente masculina na forma de vestir, porque a expressão de género é uma coisa também que depende da pessoa e dos códigos que ela quer usar socialmente, não é? Não tem a ver com o seu género. Como a gente costuma dizer, a roupa não tem género. Quem Claro, impôs o claro. género fomos nós, não é? E então há estas várias concepções que são importantes ter e que é importante esclarecer. Ah, Daniel, última pergunta. Eu, por mim, ficava aqui a tarde inteira a falar consigo, mas só tenho mais uma pergunta, que é que mensagem gostaria de deixar a quem nos ouve? Sobretudo às pessoas LGBT mais jovens e que possam estar a viver com medo, vergonha ou no isolamento. Uma mensagem que eu posso é que nós costumamos falar sempre dos três Is, que é o isolamento, o insulto, a invisibilidade. E o que eu posso dizer a estas pessoas principalmente é, não estão sozinhas, há alguém que sente algo parecido com elas e que de facto não tem que estar sozinhos. E, de facto é importante nós apostarmos na criação de rede e apostarmos na nossa concepção também da nossa micropolítica, né? Fazermos rede à nossa volta para que realmente criarmos espaços mais inclusivos para estas pessoas, para todas as pessoas, né? Porque, para que ninguém tenha medo de fazer o seu coming out e que ninguém tenha medo de fazer a sua assunção enquanto pessoa LGBTI. E a mensagem que eu deixo mesmo é as pessoas não estão sozinhas, há quem esteja cá, há quem queira ajudar, há quem esteja ao lado delas. E frente a todas as coisas que nós temos enfrentado, nós temos resiliência, somos pessoas que somos muito resilientes, somos pessoas com muita estrutura emocional, porque de facto é preciso ter essa estrutura emocional para viver num mundo que é heterocentrado. Por isso é de admirar que estas pessoas existem e que estejam e que vivam e que estejam sempre e contem connosco sempre. Estamos aqui. Muito obrigada, Daniela, mais uma vez. Foi um prazer tê-la connosco aqui no podcast. Obrigada, obrigada.
Hoje reafirmamos o compromisso de lutar contra todas as formas de discriminação, porque a igualdade não se faz de palavras vazias, mas de ações concretas, de coragem para transformar a sociedade. Agradecemos a Daniela Bento por partilhar connosco o seu percurso e o trabalho essencial da ILGA Portugal. Até ao próximo episódio Igualdade em Foco.